Olá, estamos mais um podcast Fala Business e hoje eu tenho a honra, o prazer de estar recebendo, na minha visão, um dos maiores empresários hoje do Sul Fluminense, que é o Mauro Campos. Mauro, prazer imenso, sabe? Tive vontade de conhecer o senhor, de ver sua história. Eu sei que é uma história vencedora e eu acho que o senhor tem muito a agregar pra gente aqui hoje. Uma boa tarde. É um prazer meu e estar com seus seguidores, né? Com essa assessoria maravilhosa aqui, isso é muito bom. Tem uma equipe é tudo, né? Sim. Eu sempre digo que a equipe faz... e já vou aproveitar elogiando, porque eu acho que o grande líder, a primeira coisa que ele tem que fazer é valorizar a sua equipe. Dar a sensação de pertencimento, porque elas crescem, porque elas passam a achar que o crescimento também é delas. A gente tem isso na nossa empresa e eu acho que quando me perguntam qual um dos segredos do Grupo Aceplan, eu digo, eu acho que a maioria é fazer com que os nossos colaboradores sintam a sensação de pertencimento e brigam pela empresa, às vezes até comigo. E o prazer é todo meu estar contigo, Hugo. Muito bom. Assim, realmente hoje o senhor é uma referência pra gente no mundo empresarial. Obrigado. Destaque, assim, é alguém muito relevante realmente, ainda mais pra gente que tá começando, né, que tá nesse processo aí. E eu quero extrair do senhor o melhor, que o senhor tem melhor pra trazer pra gente. O senhor tem muita experiência. Vi que hoje o senhor tem mais de 38 anos de empresa, né? Mais de 3 mil habitações construídas, assim, isso é muito, muito pujante, né? Não é uma empresa qualquer, realmente é uma empresa de peso. E o senhor, como é que começou tudo isso? Como é que começou essa história tão bonita aí da Aceplan? Eu acho que eu gosto muito de falar isso e às vezes parece até que eu estou contando vantagem. Mas, primeiramente, eu quero dizer que eu tenho muita sorte. Sorte só tem quem está no lugar certo na hora certa. E tenho muito proteção lá de cima da turma que é fantástica, né? Então isso já é um diferencial que às vezes eu brinco, às vezes que eu já saio até ganhando, não é só mérito meu. Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Deus ajuda. Isso é verdade. Mas a verdade é que quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu tinha ficado para o exterior um ano viajando e tal. Quando eu cheguei, eu vi muito lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, eu rodei muito tempo e viajando, não fiquei parado em alguns lugares, ficava um tempo e tal, mas o resto viajando. E tive muita experiência de mochila nas costas. E eu vi lá nos Estados Unidos aquela questão, eu estou falando disso em 82, já vão lá 40 anos quase, ou 40 anos, e eu vi lá nos Estados Unidos, nas férias, a garotada saía do high school lá, ia trabalhar no McDonald's, o outro ia cortar grama, o outro ia fazer o negócio. Aquela cultura empreendedora que o americano ainda tem, né? De incentivar o filho. Pô, filho, você vai cortar grama que eu vou te dar lá R$10, $10 e tal. E eu vi isso muito e muito de perto, e aquilo me encantou. E nossa família morava no Rio, nós tínhamos vindo de Minas para o Rio, apesar de nós estarmos em Volta Redonda, a família já... Desde antes da CSN, que é outra história, né? A família já estava em Volta Redonda, mas nós morávamos no Rio. E eu cheguei e falei, puxa vida, cara, não dá mais para mim ficar no Rio. Nós morávamos em Ipanema, num lugar privilegiado, na praia e tal. Estudava na PUC, fazia engenharia. Eu falei, não, eu vou trabalhar. E mudei para Volta Redonda, que meu irmão já trabalhava aqui. E começamos a trabalhar, estudando, trabalhando na loteadora do papai, que fez aí o Belvedere, aí em 75. E nós começamos a fizemos o Mirante do Vale e tal. E eu falei, eu quero construir, eu não quero ficar só fazendo loteamento. E eu lembro que eu falei, papai, vamos construir. Ele tinha tido uma experiência não muito boa. Ele falou, não, eu não quero saber de construção. Eu falei, então eu quero. Então, dá licença, mas eu vou vazar e vou sozinho. E isso muita gente não sabe, porque é óbvio que eu venho dessa família que já é tradicional, mas eu comecei fazendo 2 casas. De 2, 4. Tive um sócio que eu não tinha dinheiro, eu tinha um lote, não tinha dinheiro, o sócio entrou, depois eu comprei a parte do sócio, e aí nesse ponto até o papai me ajudou, que eu não conseguia comprar a parte inteira, ele comprou uma parte. E aí fui embora, trabalhando, e fui chegando, correndo risco, assim, porque eu acho que só ganha quem corre risco. Sim. Principalmente risco calculado, não é risco maluco, o cara sai metendo os pés pelas mãos, não. Mas quando você pega um risco, calcula, vê, eu acho que também é um segredo você ser audacioso algumas vezes e corajoso. E fui embora, fui trocando, comprando, fui aprendendo com os erros dos outros.
É um outro segredo que é bom que a garotada que está aqui aprenda, é você aprender. Eu brinco lá na empresa com os estagiários, com os engenheiros, arquitetos novos, que eu falo assim, não espera ninguém te ensinar. Se você puder, entra na cabeça, arranca o conhecimento e põe, cara. Não fica esperando, não me ensinou, não, cara, avança. Porque esperar todos ficam. Quem vai fazer o diferencial? Quem correr atrás do aprendizado. Sim. Você é observador, né? Você é uma pessoa observador, pessoa que observa as coisas. Eu tenho uma passagem muito bacana sobre isso, depois você me lembra de contar. E quando eu fui diretor da Federação da Indústria no Rio, eu vou até contar de uma vez, sim, depois eu volto. Eu era diretor tesoureiro, o primeiro tesoureiro, um orçamento de 1 bilhão em tanto, SESI, Senai, Firjan, e eu era o primeiro tesoureiro, e fui colocado, nem me consultou na época o presidente, quando eu cheguei na Firjan, todo mundo... Era o Eduardo Eugênio já? Está lá até hoje. Seu doutor Mal, doutor Mal, eu falei, gente, que é isso? Não é meu aniversário, estou me dando os parabéns. Aí eu fui lá e falei, Eduardo, que porcaria é essa? Tá todo mundo dando parabéns no meu aniversário? Pô, você é o novo diretor tesoureiro. Eu falei, o quê? Mamãe, Volta Redonda, que eu sou lá da roça. Brinquei, né? E tal. E falou, não, tá, beleza. Aí fiquei lá, foi uma experiência fantástica. Eu ficava terça, quarta e quinta lá, sexta, às vezes, tal. Tinha um horário, mas porque eu tinha que assinar muita coisa. E aí tinha, como eu era diretor, tinha lá uma agenda do prédio, que o prédio tem o teatro, tem várias salas, auditórios. E eu, toda vez que podia, eu sabia tudo que estava acontecendo no prédio. Quando estava alugada a sala, quando tinha palestra, quando tinha conferência, tudo eu recebia. E eu virava e mexia, eu tinha tempo, em vez de eu ficar jogando jogo das velhas ou fazendo qualquer coisa, eu ia para o evento. E nem me tocava, ficava lá atrás, sentava quietinho, ficava lá ouvindo. Aí um belo dia tinha uma festa, essa é ótima, e veio lá o chefe da área de eventos, o João, virou e falou assim, doutor Mauro, já tinham tomado uma festa, todo mundo alegre e tal. Eu falei, posso fazer uma pergunta para o senhor? Porque lá tem uma pompa, doutor Mauro, doutor não sei, doutor nada, né? Mas, pô, então me chamo de Mauro, quando não é Mauro Campos, é Maurinho ainda. Ele virou e falou assim, pode fazer uma pergunta? Por que toda vez que tem um evento, a gente olha, o senhor está lá no cantinho, lá no fundo, ou lá no segundo andar, e a gente fica perguntando como é que o senhor ainda dá conta de vir fiscalizar a gente. Eu falei, que fiscalizar vocês, cara? Não é meu setor, não tem nada a ver com eventos. Mas então para que o senhor vai? Eu vou para aprender. Eu vou aprender o quê? Aí, vamos dar um exemplo. Eu não lembro que caso que ele contou uma palestra que eu tinha ido, a quem lubrifica a asa da barata, vamos dizer assim. Eu falei, mas o que o senhor aprendeu? Eu sou engenheiro. Eu falei, cara, não sei, cara. Mas você vai ver que nem que seja na hora de despedido ou alguma coisa, eu vou aprender naquela palestra. Eu lembro direitinho que o senhor bateu na testa, assim, chamou umas duas meninas, o pessoal que trabalha com ele. Tá vendo? Tá vendo que nós somos burros? Ele que é diretor e já tem uma coisa, fica aprendendo e nós estamos lá fora batendo papo e jogando conversa fora. É. Quer dizer, essa vontade que faz o diferencial. E isso transmite 2 aspectos, na minha visão. O saber não ocupa espaço. E assim, o desenvolvimento sempre vem através da parte educacional, da parte de desenvolvimento, seja em qualquer aspecto do ecossistema da vida, cara. Assim, qualquer coisa você tira lição. E outra coisa, humildade, né? De você tá lá, igual o senhor falou, né? Tem instituições que tem toda uma liturgia, né? Toda uma... Né? E o senhor, na humildade, tá ali, né? Isso mostra 2 aspectos, assim... isso é verdade. Eu vejo que é 2 aspectos de liderança nato. Uma coisa que eu peço muito, isso é uma coisa de fé minha, uma coisa que eu peço muito a Deus. Quanto mais eu cresça, mais humilde eu seja. Sabe? Uma coisa que eu tenho pra mim, eu falo isso muito pro meu time. Falo, cara, onde que a gente vai? Não sei. Mas que a gente seja humilde, sim, porque isso faz que a gente aprenda, sabe? E na minha visão, o saber não ocupa espaço. Não, e essa questão da humildade é uma coisa difícil, porque na minha forma de ver, ela ou é nata, a pessoa já nasceu com aquela humildade e ela consegue, ou ela é falsa, que é o incompetente, sim, que é muito modesto, mas porque é incompetente, aí disfarça de simples, ou você tem que fazer um policiamento muito grande. Porque, às vezes, as pessoas te levam a descolar da humildade. Abajulando, ou puxando o saco, ou supervalorizando, ou não sei o quê. Então, é uma luta, e eu sou obrigado a confessar que
Eu uso muita brincadeira, às vezes, por conta disso, porque eu sempre fui muito enérgico, muito de posição, então eu comecei com o aprendizado da vida, usando muito mais a brincadeira para muitas vezes não parecer. Porque a humildade está dentro da gente. Eu falo que tem gente que é humildezinho, anda mal arrumado, anda não sei o que lá, no carrinho velho, é um poço de orgulho. Agora, a humildade não é ser simplesinho, coitadinho. É você não... É controlar e achar que as coisas têm que ser natural e igual para todo mundo. Sim. E é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não têm capacidade e descolam da realidade dela. E às vezes até vivem situações que não é a realidade dela. Sim. Pagam até caro, muitas vezes, as pessoas por ter... E quando você vai alcançando certos níveis na vida, às vezes as pessoas acham que estão no nível que elas não estão. Às vezes você muda, você não... Eu vejo muito isso, né? Eu tenho muito isso dentro da minha empresa, eu falo isso muito. E algumas palestras que a gente dá, eu falo, se todo final de semana eu fechar minha empresa e achar que eu quebro. Assim, lógico que existem ciclos, igual o ciclo que a gente tem hoje dentro da empresa, um ciclo de investimento. Tanto o investimento humano, de dedicação, quanto o investimento financeiro. Agora você achar, eu estou no patamar X, não tá nada, cara. A gente tem muito ainda que aprender, muito que tá com pessoas igual o senhor para poder tendo essas multi-skills que o senhor tem, essa dedicação, essa troca, né? Quanto mais folgado você tá, mais bobagem você faz. Por isso que eu, particularmente, quando comecei na Ceplan, era uma era que tinha umas consultoras grandes em Volta Redonda e tal, e eu lembro a 5 daqui de Barra Mansa, e outras que eu prefiro não nominar, ou que eu nem lembro também. E eu lembro que tinha um empresário, eu estou falando assim, eu admirava muito assim, que admiro os donos, o Vitinho e o Mário, e eu lembro que uma vez um deles, não lembro quem foi, nem se foi da Cinco, falou assim, não, a vida tem que ser empresário forte e empresa fraca. O empresário é que tem que ser forte, tira da empresa. Eu olhei aqui, eu tinha 20 e poucos anos, falei, porra, não vai dar certo. Todo mundo pode ir para esse lado, mas para mim eu não vou para esse lado. Eu vou empresa forte e eu empregado da minha empresa. Sou o CEO da empresa, sou o diretor da empresa e não colocar. Então, quer dizer, eu acho que grande parte de tudo que nós conseguimos lá no nosso grupo foi parte de investimento. Eu lembro quando a CSN foi... Eu falei da coragem e da sorte, né? Quando a CSN foi ser privatizada, eu era a favor da privatização. Hoje, eu ainda acho que tem alguém que não se conforma, ou que se foi mal feito, mas era necessário. Então, eu era a favor e eu sabia, porque a CSN ia acabar quebrando se estivesse na mão do governo. Eu achava que o Brasil inteiro pagava uma conta para a CSN ter $1 bilhão de prejuízo e distribuindo girafa para o pessoal. E era o esquema, não estou dizendo que era errado ou certo. Objetivo porque quando você tem objetivo para dar emprego, não é objetivo para dar lucro. E a cidade acabava sofrendo com aquilo, porque as pessoas pegavam aquele recurso e a maioria investia no Rio, investia em Cabo Frio, investia em Angra, investia fora. Nós tínhamos, na época, logo passou um período, eu fui ser presidente da Associação Comercial e num embate, lá, uma palestra, não um embate que eu preparei, eu fiz uma conta que Volta Redonda, lá antes da privatização, tinha lá umas 15 padarias. Era uma no Terrado, uma no Amaral Peixoto, 2 no JK e a outra, 2 na Vila e uma ou outra nos bairros. Os caras das padarias eram os donos da cocada preta, da Madrigal, do JK. Privatizou, tinha 170. Loja de imóveis, eu lembro que eu peguei alguns exemplos, tinha a Village, a Mulica e mais uma meia dúzia, Joaquim Ventura, na Amaral Peixoto, umas ali na Getúlio Vargas, não é do tempo de vocês. E acabou. Logo depois tinham 90, 100. Então era padaria. E aí o que aconteceu? O funcionário da CSN que ganhava, vamos supor hoje, R$10 mil, ele abriu um negocinho dele, ele pode até passar a ganhar até 4, mas ele botou 5, 6 empregados ganhando 2. O dinheiro rodou. A cidade tinha uma arrecadação em torno de 80, 90 milhões, média lá do governo Baltazar,
Logo depois que o Neto entrou, 1 ano, 2 depois, estava 400 milhões. O que a prefeitura fez? Nada. Nós fizemos, nós, empresários. Sim. Então, o que aconteceu? Eu previ isso lá atrás e eu saí comprando tudo que eu podia. Tudo enquanto que eu podia, eu juntei tudo que eu podia e saí comprando. Comprei a propriedade, onde hoje a rodovia do contorno, que me criticam, mas eu comprei, não tinha rodovia do contorno. E eu sabia que ia sair. Então, quer dizer, por que eu sabia que ia sair? Porque eu sabia que com a privatização ia rodar dinheiro e ia acabar saindo. Pra você ter uma ideia da loucura, eu peguei dinheiro a juros nos Estados Unidos, em dólar, para comprar terra na privatização da CSN. A cidade inteira achando que ia acabar. E eu falei, eu vou investir. Olhar de águia. Esse é o diferencial, aí hoje né? as pessoas falam, pô, o cara é latifundiário. Não, eu comprei tudo. Mas essa que é a verdade. Muitas das vezes, ninguém vê os passos que você dá. As escadas que você sobe, os riscos que você corre. Eu trabalhei na CSN durante 13 anos. E o dia que eu resolvi sair, eu abri a sala do meu chefe e falei, cara, tô indo embora. Você é maluco, cara? Você é um cara que tem perfil pra ser supervisor, quem sabe você ser um gerente? Não, cara, mas eu acho que eu comecei a vender conhecimento pra CSN. Então agora tá na hora do meu valor diferente. Aí ele me olhou assim e falou, pô, pior que você tá certo. Aí às vezes as pessoas veem um negócio prosperando, Deus na frente, claro, mas não vê os riscos que você correu, as preocupações. Assim, até hoje, a gestão que a gente tem que ter sobre o negócio, que uma nota fica sem pagar, que a gente traz problema na frente. Assim, as pessoas analisam muito o resultado final, mas não analisam a escada. Acha assim, foi fato. Não foi nada. Mas é muito dom, você tem que fazer com gosto. Eu lembro quando eu morava, antes dessa minha viagem de mudar para cá, eu morava lá no Rio, eu estava no Santo Agostinho do Leblon, morava em Ipanema, e meu pai tinha um sítio em Itaguaí, que estava enchendo o saco dele. Eu falei, pai, me aluga esse sítio. Porque eu sabia que tinha um monte de pé de coco, plantava quiabo, um sítiozinho pequeno. Eu falei, me aluga o sítio. Não, fica com esse troço. Não. Me aluga o sítio, me vende umas vaquinhas, trouxe aqui, comprei umas vacas, botei lá. Meia dúzia de vacas, o sítio era muito pequeno. Cara, chegava sábado, domingo, eu pegava meu carrinho lá em Ipanema, ia lá em Itaguaí, enchia de coco, abaixava, eu vinha com 147 arrastando e vendia coco nas barracas. Pô. Acabava de vender meus cocos, ia no apartamento do lado, trocava de roupa e ia pra praia. Tava lá minha namorada, meus irmãos, meus colegas, todo mundo, mas eu tinha vendido meu coco antes. Vinha aqui pra fazenda aqui do papai, plantava feijão, vendia feijão na PUC. Chegava lá com o carro cheio de saquinho de feijão, já embalado, limpinho. E todo mundo, as mães ficavam loucas, porque nunca tinham visto um feijão que botava na panela de pressão, em 15 minutos estava pronto, porque tinha acabado de ser colhido. Então, elas ficavam loucas. Meus amigos falavam assim, quando é que vai ter mais feijão? Acabou a época de feijão, agora é com o fornecedor. Então, quer dizer, mas isso era natural para mim, não era para contar vantagem. Hoje até pode parecer que eu acho até que é uma vantagem. Passando hoje, vendo um filme para trás. Mas é uma qualidade. Mas são coisas que eu fazia naturalmente. Surgiu uma oportunidade, eu pegava, saía e corria o risco. Você falou risco, mas com medida e tal. Mas assim, são duas situações, né? Analisando. E eu acho que isso é um principal de um gestor, de uma pessoa vencedora. O que é? Que é fazer acontecer. Não é ficar só no planejamento, no gráfico, né? Lá no PDCA, analisa, vai, vota, joga no estical. Isso é muito bonito, é legal, é válido, é estudo. Mas e aí, como é que faz para fazer acontecer? Esse é o diferencial que eu vejo. Assim, e outra coisa, né? Você ter essa visão é enxergar, às vezes, o que ninguém enxerga. Eu acho que o vencedor ele tem muito disso, sabe? Isso eu acho que é até uma característica que você trazer para os grandes predadores da natureza, para os vencedores de alto rendimento. Às vezes o cara enxerga o que ninguém enxerga, ele ouve o que ninguém ouve, sabe? Ele visualiza assim, pô, que dá. Mas não adianta nada você ser essa pessoa e fazer acontecer. E você vê, por exemplo, não sei se você conhece aqui na rodovia do Contorno, aqueles prédios que nós fizemos. Sim. Quando abriu a rodovia, quando acabou, não tinha nem acabado. Eles aprovaram o Alphaville, já que aprovaram para alguém de fora, tem que aprovar para mim também. E aí aprovaram lá. Mas antes disso, eu já tinha um planejamento, eu falei assim, vou fazer lá na rodovia. Aí a pessoa falou, você é louco, eu vou fazer lá no fundo da minha fazenda. Começa ali no trevo de Pinheiral e vai até lá na divisa com a do papai.
Aí eu falei, vou fazer agora no fundo, na minha divisa de lá para cá. Você é louco, cara. Faz daqui para lá. Eu falei, não, eu vou fazer lá no fundo, porque eu venho valorizando de trás para frente. Mas lá no meio ninguém vai comprar. Eu falei, vai. Mas como é que você vai fazer? Eu falei, chamei um cara de Teresópolis, assim, peguei, nós já tínhamos uma equipe na empresa, já fazia de Almirante, perto ali do posto a gás, já tinham feito 1.000 e poucos apartamentos lá. Aí eu falei assim, já sei. Virei para o cara, contratei uma maquete gigantesca. Está até hoje lá no diretório nosso, uma maquete grandona, com esse prédio todo, foi 1.000 e tantos apartamentos lá, 1.500 apartamentos. Faz a maquete, custou uma fortuna a maquete. Aí você é louco, você não vai fazer lá. Lá não dá para fazer, eu já estou vendo o negócio pronto. Aí de cara já lancei 500 apartamentos. Nunca tinha feito tanto apartamento. O mais que eu tinha feito era 380 apartamentos, que era gigantesco para mim. Foi 500, senhor. Vendeu tudo. Já tem 4. E só não tem mais porque o atual prefeito não aprova os projetos nossos já por questão política ou pessoal. Então, quer dizer, é uma loucura. Nós temos lá na nossa área, você vê, aí é que eu me debato muito com os atuais, com a velha política. Sim. Nós temos projetos nossos para os próximos 70 anos. Nós vamos fazer entre 30 a 35 mil apartamentos na nossa área. Já está dimensionado onde vai ter hospital, onde vai ter shopping, onde vai ter pronto-saúde, onde vai ter tudo. As avenidas de pista dupla para ter acesso, tudo já está planejado. E não é desenhado macro, não. É desenhado com as ruas, com os prédios, com os modelos, com maquete digital. Aí as pessoas falam, você é louco. Eu falei, não sou louco. Mas vai ser assim? Se não for assim, vai depender do mercado. Mas vai ser baseado na estrutura planejada. Eu não acredito em nada, nem prefeitura, nem nada, que não tenha o planejamento para 10, 15 anos à frente. Claro. Porque aí você passa a ter planos, voltando um pouquinho para a política, como a empresa, você tem planos da empresa, não do diretor da empresa. E você tem planos para a cidade e não para o prefeito. E você cai... Qual a forma de você sair de um dos maiores problemas das prefeituras? É um prefeito não dar seguimento no outro. Agora, se você tem um projeto macro, estruturante, sim, em que já está desenhado que o prefeito A, o B, o C e o D vão fazer aquelas etapas, o pertencimento daquela obra macro fica para todos. Sim. O cara não tem porquê. Volta Redonda, nós tivemos uma situação clássica. O governo Gotardo deixou um contrato de 120 milhões, quando ele foi prefeito, acho que há 3 ou 4 mandatos atrás, para tratar 100% do esgoto de Volta Redonda. O sucessor dele, que foi o Neto, foi lá e cancelou o contrato. 120 milhões há 15 anos atrás, para tratar 100% do esgoto, a fundo perdido. Por quê? Porque o projeto não era dele. Assim como a rodovia do contorno, o Baltazar começou, levou a 90%, quando faltava 10% para acabar, o dinheiro estava no cofre da prefeitura, no cofre, não era o contrato assinado e com obra em andamento igual do Gotardo. Ele foi lá devolver o dinheiro para o governo federal para não acabar a estrada. Ficou 25 anos e custou 70 milhões. Mas hoje existe... 70 milhões custou uma rodovia porque ele devolveu 900 mil. 980 e pouco. Então, quer dizer, isso são fatos. Por isso é que eu sou a favor de projetos estruturantes de cidade, serem, né, da cidade. Eu trouxe para Volta Redonda, antes do governo Samuca, um projeto que chama O Futuro da Minha Cidade, que foi feito em Maringá, no Paraná. Isso foi implantado no Brasil inteiro através da Câmara Brasileira da Construção, que eu era diretor na época. Não consegui implantar, porque era um plano feito pelos agentes, porque não adianta eu falar participação popular. O que é essa troço de participação popular? Tem que ser participação popular. Mas o empresário, que é o agente, também é popular. Sim. E não tem voz. É só para fazer média com a associação de bairro, não sei o quê. Agora, tem que sair dessa hipocrisia. As pessoas precisam entender que o futuro delas está na mão de quem produz. O governo só gasta dinheiro. Agora, quem produz é o empresário e o trabalhador. Sim. Que também o empresário e a população tem que entender que também não é só o empresário.
é o empresário e o trabalhador. A balança. A balança. Então, quer dizer, essa quase uma dicotomia de ficar, não, não pode, o empresário vai ganhar dinheiro. É óbvio que ele vai ganhar dinheiro, porque você não ganha dinheiro, aí não cresce, aí não cresce, aí não paga imposto, aí não paga imposto, aí não tem como pagar os funcionários. E esse é o segredo das grandes nações. Da maior lei do mundo, que chama mercado. É assim, não é a participação dentro das empresas, mas a parceria governo-empresa, por isso que o chinês chegou onde é que chegou. Tem a participação do governo? Tem, mas tem também a fomentação do desenvolvimento. Eu já tive 2 vezes na China, e todas as 2 vezes que eu fui à China, eu fui em missões governamentais ou empresariais. E eu acho esse fato fantástico. Eu estava na Universidade de Xangai, que acredito que seja a maior universidade da China, e talvez uma das maiores do mundo, que é o mundo. Tudo na China é o mundo, né? Tudo é gigantesco. E eu estava andando por uma alameda que nós tínhamos tido uma reunião com o reitor e mais a alta gerência, a alta administração, e depois o reitor foi nos levar para conhecer um laboratório de ponta lá, e nós fomos andando pela alameda da universidade. E aí eu perguntei para ele, se não lembro o nome dele agora, né, até porque é chinês, sim, eu não ia lembrar mesmo. Então, o que acontece? Eu virei para ele assim, reitor, me bate uma curiosidade, porque nós estávamos conversando muito tranquilamente, caminhando, não tinha pompa nenhuma e nem cerimônia, e nós fomos conversando, eu falei, por que aqui na China, todos os lugares que nós fomos até agora, as faculdades, os institutos científicos, os institutos de construção civil, de inovação, aquelas coisas todas que é uma potência, é uma coisa impressionante. Todos os CEOs, diretores, presidentes ou reitores são jovens. Aí olhou para mim e falou assim, Mauro, também não lembro se me chamou de Mauro. Aí que deve ser Mauro em chinês, hein? Mauro, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Ele pegou, virou para você, vou te falar, quando teve a Revolução Cultural, eles passaram uma régua. Porque a China é estritamente agrícola e pobre, mais do que o Brasil e muitos países que hoje não chegam nem perto. Dali para baixo, fica como está. E queria continuar. E daqui para cima, as pessoas, os jovens, inteligentes, capazes, ambiciosos e com capacidade, vão para o exterior, vão aprender inglês, vão aprender as questões digitais, de internet, de informática, do que há de ponta no mundo. O governo vai injetar e essa turma vai voltar depois. E quem puder, puxa suas próprias famílias, que estariam do mesmo nível se eles não fizessem, empodera o Estado, e o Estado aí levanta e carrega um pouco, porque eles já iam estar lá para baixo. Sim. Diferente no Brasil. A gente fica carregando peso de trás e não tem uma decisão, que é através da educação. Mesma coisa, por exemplo, na Noruega. Eles fizeram um fundo, igual nós temos royalties do petróleo, eles têm um fundo soberano. Na Noruega eu fui umas 10 vezes também em missões, e fui a trabalho, que eu fui vice-presidente do estaleiro de barcos, aqui no Brasil, na época. E aí, o que eles fizeram? Coisa fantástica, eles pegaram a Noruega, um país extremamente frio, inóspito, lindo, mas é morro e água. E o que eles fizeram? Eles tinham uma invasão da população para o mundo inteiro e não voltavam. Ou iam todos para Oslo, que é a capital, e não voltavam. O que o governo pegou? Quando começou a pegar muito petróleo, ganhar muito dinheiro, eles criaram, por exemplo, Alesund, é uma cidade no litoral. Ficou com a especialização de barcos. Aí pegou Stavanger, que era no norte, já uma das maiores cidades do Polo Norte, quase lá no final da coisa, gelado, que ficaram para a questão de equipamentos dessas que rolam as correntes de plataforma, que custam uma fortuna, são ponta. Aí pegavam outra cidade no interior, mas cidade lá que eu estou falando é assim, 500 habitantes, 5 mil habitantes.
É sim, não é nada cidade, não. O outro ficou com a parte de como é que fala? Tipo joystick, não é joystick, mas tipo joystick de controle das embarcações. Isso é em Tanderheim, né? E a do rolo é essa no interior. E outras mais, eu não lembro mais todas as cidades. Pegavam jovens, mandavam para fora e traziam as empresas multinacionais e instalavam nesses lugares. Mas já cronometrado que o jovem que foi para lá estudou, estagiou na empresa e depois voltou para a empresa. Cara, não é difícil. Não. Aqui eles pegam o royalties, gasta com show, gasta com calçadão. Então, quer dizer, a questão que tem que mudar. Tem que mudar a forma de enxergar a questão pública. Não é achar que o dinheiro é público. O dinheiro não é público, o dinheiro é nosso. Eu falo isso direto. O dinheiro é público, pode gastar. Não, cara. O dinheiro não é público, o dinheiro é nosso. As pessoas têm plano pessoal de poder, né? Só. A maioria. Não é um plano de Estado. Não é um plano de... Isso não estamos daí. Nível nacional, dificilmente. As pessoas não têm plano pessoal. Não é um plano de Estado. Ó, nós vamos chegar. Você vê o Japão. O Japão foi na Segunda Guerra com uma bomba atômica. Você tava vendo, hoje, tava vendo Nagasaki, os caras remodelaram tudo, fizeram tudo. Aí você vê, na Europa. A Alemanha, A Alemanha acho que foi muito mais destruída, né, cara? Do que o Japão. O Japão foi Nagasaki e Hiroshima, mas basicamente a parte do norte de Tóquio não teve tantos, teve uns bombardeios. Mas a Alemanha ficou arrasada. Você vai lá hoje na Alemanha, cara, não só recuperaram tudo que era antigo, que virou histórico, museus e tudo, aproveitados com centros culturais, moradias, hotéis e tudo, como tem uma parte nova que é fantástica. Então, quer dizer, dá para fazer. Mas aí você vê, é valorização das empresas, Audi, BMW, é aquele negócio, traz aqui a Siemens, olha o tanto que a Siemens não produz em nível de tecnologia. O cara é uma puta da empresa, tudo de tecnologia, a Siemens está envolvida, a Thyssen hoje faz elevador, cara. Olha só o nível que eles estão, mas é o quê? É você proteger. Aqui no Brasil tem isso. O empresário, ele meio que tem uma hora que ele se torna inimigo da população. Não. As empresas é um ativo do país, cara. As grandes empresas. Não, eu vou te corrigir se você me permite. Eu acho que não é um empresário que se torna inimigo. Eu acho que os administradores políticos é que se tornam inimigo das empresas. Pode ser. Porque não é. O que acontece? Pega a Volta Redonda, Volta Redonda, no início, quando privatizou, eu era presidente da associação. Quantos jantares eu fiz com o Benjamin na Associação Comercial Benjamin Stenburg? Quantos? Mas foram vários. Ele pagava, a CSN pagava, fazia na Fazenda Santa Cecília, eu levava os empresários, todo mundo. É muito simples. O aeroporto sempre foi mantido como é o de Resende, como é o de Maricá, como é de vários lugares, pela prefeitura, que não custa nada. Você vai a Minas, qualquer buraco a mais de 30 mil habitantes, tem uma pista asfaltada, cuidado. Aqui tinha o Aeroclube, que a prefeitura sempre tapou o buraco e fazia cerca. Tinha um dos maiores aeroclubes do Brasil, onde formou piloto para o Brasil inteiro. Um avião aqui, 3, 2 monomotores, que é um motorzinho só em 4 lugares, e um de 6 lugares. Era o Pedro Fernando, que era advogado, faleceu, ou não lembro. O Tebas, que está aí, que era um empreiteiro da CSN, e meu pai, que tinha um monomotor. Só nós. O resto eram uns 10 ou 15 aviãozinhos. Ele falou que não ia fazer porque era aeroporto de rico. O que acontece? Acabou. Os representantes que vinham aqui para o escritório central pararam de vir, porque onde não tem aeroporto, não tem progresso. Aí o que acontece? Acabou, ninguém vinha, levou o escritório para fora. A falta de visão. É o que eu falo. A falta de visão, que a população não sabe o que é uma administração míope ou quase cega. E a construção do regional, por que não saiu? O senhor sabe? Do aeroporto? Regional. Falta de interesse. Ia ser um progresso para nossa região. Se eu te falar que você vai fazer, vamos dar um exemplo aqui bem radical com você. Pular de paraquedas. Você vai falar, tem que ser um paraquedas. Não é muito a minha, não. Mas se paraquedas for um ótimo negócio e você depender de você não tem interesse, o que você vai fazer? Corpo mole. Vamos fazer uma pista de corrida de carro em Volta Redonda? Eu não corro, você não corre, Silvio não corre, as meninas não correm.
Mas é um grande negócio. Estão fazendo lá em Lima Duarte, no meio do nada, lá perto do Juiz de Fora. Uma pista de corrida de carro. No meio do nada. Cidadezinha lá em Lima Duarte, que não é para Ipitipoca. Então o que acontece? É o caso do aeroporto. Uma pessoa que não anda de avião não tem interesse. Porque se eu sou o centro do mundo e o mundo tem que girar em torno de mim e a aviação não faz parte do meu mundo, não é prioritário. Se eu sou míope e não entendo um palmo na frente do meu nariz do que é um empresário, do que é um desenvolvimento, eu não vou buscar fazer um empregado. Eu, na atual posição, eu te garanto, se depender de mim, em 6 meses a 1 ano, começam as obras do aeroporto de Volta Redonda regional. Eu te garanto isso, sabe por quê? Porque é questão de sobrevivência. Tá falando da macro-região, né, cara? Óbvio. Eu não tô falando de Volta Redonda. O aeroporto de Resende é legal. Eu sou até presidente, vou até sair agora do coisa que eu tô sem tempo para dar a mão do Aeroclube de Resende. Tá lá arrumando, mas aí não tem pista, porque por falta de visão, os prefeitos já deixaram um monte de gente construir na cabeceira do avião, do aeroporto. Então hoje só posam aviões pequenos. Então tem que ser aqui. Então, é essa conjuntura de visão é que muitas vezes, graças a Deus, me levou a ter um certo sucesso como empresário. Como representante da Associação Comercial do Sindicato na Cirjane, já fui presidente, diretor de um monte de coisa. Por quê? Porque eu acho que sempre eu procurei devolver à sociedade alguma coisa, primeiro que eu gostava. Eu acho que a hipocrisia, eu amo, não tem nada disso, eu gosto. E eu acho que é legal fazer. Sim. Todo mundo tem vaidade, todo mundo gosta de ser valorizado, de achar que está fazendo um negócio, não pelos outros, mas até por você mesmo. Sim. Né? Então, eu acho que essa mudança de mentalidade, que eu acho que a nossa região toda precisa, é pensar grande. Então, hoje, Mauro, o senhor é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda? Como é que está esse processo? Sou pré-candidato firme pelo Partido Novo. E nós temos a determinação e estamos firmes com o propósito. E, eu já te disse que eu sou otimista e protegido. E tenho vários motivos para achar que estou com a mão do nosso mestre em cima de mim. Nós vamos ganhar essa eleição. Porque eu acho que Volta Redonda merece. Não por mim. Eu estou com 64 anos, 40 de trabalho, 38 da CEPLAN. Graças a Deus que eu tenho tudo que eu nem merecia, nem imaginava ter na minha vida, e não me interessa agora, vou ser prefeito de Volta Redonda. Mas eu acho que a cidade merece. E a cidade vai ver logo em seguida, nessa nossa trajetória, que ainda falta esses 6 meses para as eleições, a cidade vai entender que ela precisa ter a coragem, mesmo com a péssima experiência que teve no último governo, mas lógico, porque é um menino novo, inexperiente, nunca tive gestão nenhuma, então de alguma forma, eu acho que eu até não posso negar, assim como o atual prefeito e vários secretários, vereadores o apoiaram na época, por conta de uma ânsia da mudança. Nós queríamos alguma coisa nova. E eu nunca deixei de admitir que eu errei na análise que eu fiz do menino, mas eu me empolguei com a novidade, com o espírito jovem, com a energia. Depois eu descobri que eu tenho muito mais energia e vitalidade que ele, mas até então eu não sabia. Era o momento da mudança. E nós queríamos, só que nós perdemos aquela onda. Só que nós fomos felizardos que o atual prefeito voltou para manter acesa a chama da mudança. Ele veio e provou que o velho que já tinha continua velho. O novo entrou, nós erramos, mas é melhor que a gente agora acerte com o novo. Primeiro, com o Partido Novo. E segundo, com uma novidade de visão, de esperança. Eu tenho dito que o nosso alicerce é esperança para dar o passo e enfrentar os problemas. Ter a esperança que é possível, porque Volta Redonda perdeu a esperança. Volta Redonda não tem expectativa. O jovem de Volta Redonda, eu tenho certeza que ele entra e a maior preocupação
é se ele vai ter emprego, se ele vai completar 18, 20, 24, 25 anos, quando sair da faculdade, se ele vai ter emprego. Ele não tem expectativa e a gente vive de esperança. Todos nós. Fé para dar o primeiro passo e enfrentar, persistir. Ter fé, não só em Deus, mas que é possível resolver. E diálogo. Esse, então, não existe em Volta Redonda. Porque ninguém vai resolver o problema de Volta Redonda sozinho. Eu falo que eu já fiz mais de 20 missões internacionais. Missões, não é viagem minha de passeio, que eu nem sei. Missões, ou governamentais, ou empresariais. Eu brinco muito, todo modo de rico, eu sou direita e mais para o lado conservador. Centro-direita, direita. Eu já almocei com o Fidel Castro, lá no palácio dele em Cuba. Porque eu também fui a Cuba numa missão empresarial para ver o que acontecia lá, para não criticar sem ter conhecimento de causa. Ter ido lá. Então eu tenho a prerrogativa de ter ido visto aqueles prédios com 10, 20, 30 famílias morando, aquilo tudo amontoado, uma pobreza do cão. Mas eu fui lá, fui recebido pelo Fidel Castro, almoçamos lá com ele e tal. Foi bacana, foi uma experiência que hoje eu tenho fotos com o Fidel, é histórico. Faz parte da história. Faz parte. Então, mas porque também você não pode só ver o bom, você tem que ver o que já não deu certo. O contraditório ensina também, É lógico. né? O contraditório não ensina. Eu só não quero ir na Venezuela. Mas, tirando... Pô, não, lá não dá pra ir. Mas então, o que quer dizer? Com tudo isso, eu acho que a gente tem que ter diálogo. Que não adianta eu ter todo esse conhecimento de engenheiro, de diretor de várias coisas, de presidente de várias coisas, de empresário, se eu não dialogar com o setor produtivo, com a sociedade, com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação, porque ninguém entende de tudo. E quem acha que entende de tudo é um dos mais burros que existe. Se ele acha que ele entende de tudo, se ele acha que ele que sabe de tudo, coitado. Não tem jeito. Você vê o próprio Bolsonaro. Esses dias eu vi uma matéria do Tarcísio, que eu sou fã, governador de São Paulo, assim como sou do Zema, do meu partido, ele dizendo, a repórter perguntou, qual a maior vantagem que o senhor acha do Bolsonaro em termos da administração? Ele falou, ele sempre valorizou a equipe. Ele nunca lançava um projeto, ouvia um resultado e falava assim, eu fiz. Ele sempre disse, o Tarcísio é que fez, o Pazuello é que fez, o outro é que fez. Entendeu? Sempre. Tanto que ele formou bons nomes, né? Você vê que hoje não é só ele. Paulo Guedes. Então, quer dizer, e por isso eu vou voltar ao que nós começamos falando do pertencimento lá atrás. Porque quando você traz o pertencimento, as pessoas começam a se apropriar daquilo. Se sentir dono. Sentir dono. Entendeu? Se sentir dono. Eu brinco muito na empresa nossa lá, que eu falo o seguinte, nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Nós ganhamos dinheiro porque nós trabalhamos. Sim. Aí as pessoas falam, mas qual a diferença? É a mesma coisa? Eu falo, não. Porque quando você trabalha para ganhar dinheiro, o dinheiro é infinito. Você quer mais. E você perde, no passar do tempo, a perspectiva daquele e o propósito de onde você quer chegar. Porque cada vez que você chega, estica o seu destino. Agora, quando você ganha dinheiro que você trabalha, você tem que trabalhar muito para ganhar muito. Você tem que trabalhar bem para vender bem. Você tem que ter garantia, qualidade para manter o cliente. Sim. Você muda a perspectiva e você traz aquela turma com você. A turma sua começa a falar, poxa, você o exemplo arrasta, né? Exatamente. O exemplo arrasta. Se você como exemplo pro seu time vem com você. É o senso de propriedade. Eu vi isso muito dentro da CSN que eu trabalhei, cara. O pessoal antigo, não posso falar hoje, eu não tô lá, mas eu lembro que a gente tinha senso de propriedade. De você olhar uma parada de um processo e falar, não pode dar essa parada não, vou lá e vou resolver. É isso aí. Sabe? É o senso de propriedade. E a gente traz isso pra vida. E assim, o senhor, enquanto pré-candidato, hoje o senhor acha que... Qual que é o gargalo da cidade de Volta Redonda hoje? O que hoje o senhor vê como gargalo e qual que seria a sua ação em cima disso? Eu acho que o gargalo de Volta Redonda hoje é o desenvolvimento econômico.
Tanto é que, quando eu estava no outro partido que eu estava participando, né, ainda nesse período pré-eleitoral, eu que acabei tendo problemas, né, de visão, porque era uma parte ligada ao presidente Bolsonaro e a outra parte ligada ao centrão da velha política, do mensalão, do petrolão. Então, eu acabei vendo que essa parte acabou ficando mais forte do que a parte do presidente. Eu preferi sair por não ter a segurança da palavra. E fui para o Novo, que é um partido totalmente novo, com outro pensamento, outro raciocínio e outro ideal para o Brasil. E o que acontece é o seguinte, por quê? Mas naquela época eu usava uma frase que é do meu amigo o Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios. Ele fala, o maior programa social é o emprego. O emprego pode ser trabalho, mas o emprego é porque soa mais, eu acho que ele usava mais questão territorial, mas é o emprego. Porque quando você tem o desenvolvimento pleno, o que você gera na cidade, ou no estado, ou no país? Esperança. Porque quando você começa vendo que um abriu a loja, o outro abriu, qual a sua vontade? Pô, vou abrir também. Você que estava pensando com a reserva, com o dinheiro aplicado na bolsa, corre risco, sobe, desce, você fala, pô, mas está todo mundo abrindo, indústria, coisa, eu vou abrir também. Isso cria um círculo virtuoso na cidade e você faz o quê? Você faz com que a arrecadação aumente. A arrecadação aumentando, você pode cuidar melhor da cidade, da saúde, da educação, do funcionalismo público, que é um problema seríssimo em Volta Redonda, e não só da questão salarial, de autoestima, de valorização. Eles passaram anos, nesses últimos anos, sendo massacrados, mas não só para a questão salarial. Talvez eles sintam isso na questão salarial, mas na questão da autoestima, do pertencimento que eu estou falando, que precisa haver. O funcionário ele tem que saber que uma BITS, um alvará de uma obra, um alvará de uma loja, é emprego para 4, 5, 10, 20, 100 funcionários, famílias que podem estar desempregadas. Mas ele, muitas vezes, ele pode nem saber disso, porque ele vê um governo que olha esse alvará como nosso empresário vai ganhar dinheiro. É o que o empresariado hoje na nossa cidade sente. Você é um número da inscrição municipal só para arrecadar. Esse é o grande segredo. Você tem que transformar a mentalidade da cidade. Nós temos uma experiência que eu acho que é vitoriosa. Eu recebi o presidente da Caixa Econômica Federal, que estava em Resende aqui com o presidente, e eu não sei como, ele já me conhecia lá de Brasília e tal, e pediu para vir visitar nossas obras lá na Contorno. E ele veio num sábado, sem ninguém, ele, segurança e a secretária, não pediu o prefeito, tinha deputado, tinha ninguém, nada de política. Ele veio e conhecia a minha obra. Eu até custei para acreditar, é um caso para uma outra história, porque é engraçadíssimo, vai demorar. Eu custei para acreditar que o presidente queria vir na minha obra. E veio. O que eu fiz? Nós tiramos várias fotos, ele ficou encantado, nunca tinha visto. Na hora que ele entrou no empreendimento, eu bati nas costas dele e falei, Pedro, você está ferrado, para não dizer outra coisa que eu falei, quando você entrar nesse portão. Ele falou, por quê, Mauro? Eu falei, espera, no final você vai me dizer. Aí entramos, visitamos, subiu, desceu 11 andares de escada. Mas eu perguntei, Pedro, por que você desceu de escada? Porque a gente vê a obra por onde ninguém vê. Toda vez que eu vou visitar, eu vejo a escada, porque se tiver caprichada a escada, o resto todo está caprichado. Eu andei o seu prédio inteiro e fui nos corredores, que eu cheguei lá, tinha 264 apartamentos. Ele falou, qual bloco eu vou? O que você quiser. Qual andar? O que quiser. Qual apartamento? O que você quiser. Estavam todos abertos para ele escolher. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. E ele falou, entrei em vários andares, era tudo igualzinho. Aí, quando saiu, já estava quase pronto o empreendimento, eu fiz uma placa do empreendimento e botei um QR Code do lado da foto com ele, com o nome de todos os trabalhadores que trabalharam naquela obra. Eu vi cara chorando, vindo me mostrar que, olha, eu trouxe meu filho aqui, meu neto, e mostrei o meu nome na placa do prédio que eu construí. Porque eu dizia para eles, toda vez que vocês passarem por um prédio da CEPLAN, nunca diga que esse prédio o Mauro fez, diga que você fez.
Porque sem ajudante não tem pedreiro. Sem pedreiro não tem parede, não tem encanamento, não tem elétrica, não tem nada. Sem isso não tem encarregado, não tem engenheiro e não tem Mauro Campos. Então você fez o prédio. Eu acho que é isso que falta para a Volta Redonda. Saber que o que nós fizemos, o que nós podemos fazer com o auxílio e com o diálogo de todos vai ser uma diferença que eles nem imaginam o que pode ser feito. Talvez essa seja a minha maior dificuldade, é mostrar para esse povo cansado, esgotado, saco cheio de mato, cheio de buraco, a cidade abandonada, que existe atrás de uma porta, dessa porta que nós estamos olhando, uma outra Volta Redonda que pode surgir. E é isso que te move? É isso que me move. Não, porque eu sei que eu posso fazer. Não sei se eu vou fazer, se eu vou conseguir fazer. Mas o que me move é isso. É um propósito. Sim. A princípio, outro dia me perguntaram no Rio, assessora de um deputado, mas se você perder a eleição, se ganhar, você vai ser candidato a deputado? Eu falei, não. Ah, mas como não? Você vai ter, se você tiver voto. Eu falei, não, eu não tenho uma coisa. Aí você jura? Eu falei, não, peraí. Jurar eu não vou jurar, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas não é o meu propósito hoje seguir carreira política. Eu brinquei com ela, eu nunca trabalhei de empregado. Eu sempre tirei férias quando eu quis, na hora que eu quis. Agora eu vou ser empregado de 270 mil patrões. Então, cara, eu vou ter que planejar minhas férias, vou ter que planejar. Deve ser um troço muito ruim. E o povo fala, eu brinquei, né? Eles brincavam, pô, você tem razão. Eu tô tomando um susto quando eu lembrei disso. Caraca. Mas faz parte do emprego. E realmente, assim, toda a história, você vê hoje o senhor se propor a isso. Chama de se você, que eu já tô ficando de saco cheio. Você me chamar de senhor. Brincadeira. Não, Mauro. Mas assim, ao respeito. Não, eu sei, eu tô te sacaneando, só pra brincar. Mas assim, é interessante, né? Toda a história que o senhor tem empresário, que você tem empresarialmente, né? E você hoje chegar a se propor esse legado. Porque se isso vir acontecer... Virar, pô, é um desafio grande. Você ter 270 mil pessoas para poder te criticar, para poder te elogiar, para poder te julgar, que às vezes nem sabe o problema. E assim, tem que ter muita perseverança e muito propósito, né? Assim, parabenizo, eu acho muito bacana que mais pessoas se propõem a tá dessa forma, né? Porque hoje no Brasil a gente tem um aspecto que fala política não se discute. Mas da política que sai muitos direcionamentos da nossa própria vida, né? Eu vou te corrigir de novo, se você me permitir. Da política sai tudo. E a política que todo mundo falou comigo a vida inteira que era suja, é suja porque tem políticos sujos. E como você melhora a política? Trocando os políticos sujos. Não tem outro caminho. Esses dias eu dei uma resposta no Instagram, talvez alguém vai ter visto isso, uma professora discutindo comigo, porque nós estamos discutindo nesse grupo sobre educação, e eu botei por engano um post meu, que eu faço parte do grupo, é uma das minhas teses fortes, a questão da educação, até por causa desse exemplo na China que eu falei, que eu vi isso acontecido, eu falei assim, porque para mim só tem duas formas de conseguir as mudanças. Ou através de uma revolução armada, que eu acho que todo mundo perde, e nunca vai acontecer, espero, no Brasil. Ou através da política. Sim. Não tem... Aí a professora, acho que na hora não entendeu muito bem, não sei se a professora ou mãe. Mas eu não vou fazer revolução. Eu falei, não. Aí eu falei, não, nem eu. Eu estou só querendo dizer que a política é a mola mestra. Eu demorei muitos anos a entender isso. Ou por comodidade, ou porque eu não tive tempo também, que eu tinha que construir, eu tinha obrigação com muitos funcionários, muita gente. Então, também não apeguei e também nunca tinha tido esse ímpeto de falar, agora eu vou. Agora eu posso ir, meus filhos já estão na empresa tomando conta, daqui a pouco já estão tomando conta de tudo sozinho, é a minha propósito isso, então... Mas eu sei que não é fácil, não, mas eu estou acreditando. E eles também estão, porque eles estão apavorados. Eles sabem que eles nunca enfrentaram nada parecido com a onda que nós vamos inundar a Volta Redonda de esperança, de progresso e de futuro. Eles sabem disso. Bacana. E assim, a coisa é certa. Você é muito preparado. Tudo que o senhor viveu, todo esse aspecto, isso aí não é... Essa dúvida. Lá na frente, como o senhor falou, né? Você falou, essa onda, se isso vai... É outra história, mas assim, esse aspecto de preparo, eu tenho certeza que você tem, assim... com certeza. E queria ver, pra gente finalizar, quais são as considerações finais, o que o senhor espera para esse ano 2024, e a esperança aí na eleição,
Deixa o recado final pra gente aí. O que eu espero é que a gente consiga fazer o que a gente se propõe. Eu acho que a cidade merece isso. É um presente para a cidade, não só meu, mas de um grupo que está com a gente, um grupo novo, um grupo voluntário, um grupo que está aí com o mesmo propósito, a maioria está aí só com o propósito de realmente ver essa cidade dar um salto de qualidade, dar um salto de progresso, dar um salto de melhoria, porque se consegue, nós temos uma força motriz que são de cara a CSN e as empresas da cidade, os prestadores de serviço, a saúde, a educação e o preparo da nossa população. Hoje nós temos centenas de ônibus saindo com os nossos jovens, com os nossos adultos para trabalhar no Rio, Santa Cruz, Angra, Paraty, Porto Real, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, aqui do lado, já está cheio de galpão. Você vai a Pinheiral, é galpão o tempo inteiro em Pinheiral e nós nada. Então, o que acontece? Quando nós despertarmos, vai ser como um urso acordando de uma hibernação. Ele vai vir com fome de trabalho, com fome de melhoria, com fome de crescimento para engordar a nossa cidade e fazer com que essa gordura seja riqueza e bem-estar para toda a nossa população. Eu acho que esse é o grande propósito nosso. Queria te agradecer a sua assessoria, o nosso chefe ali operando as nossas filmagens e dizer que é um prazer estar aqui outras vezes que você quiser. Eu estou às ordens, porque foi muito legal conversar contigo. Você me chamou de preparado, mas você está muito preparado, principalmente na boa vontade de também querer divulgar o bem e as coisas boas da nossa região. Parabéns. Sim, eu que agradeço, né, mais uma vez, e assim, trazer pessoas como o seu Mauro, né? Seu Mauro. Daqui a pouco eu tô chamando ele de Maurinho. Mas é por respeito, é por... Tá? Não, e assim, saber que Volta Redonda tem possibilidades novas, isso... como eleitor, isso deixa a gente bem satisfeito. E boa sorte, eu sei que Deus tá contigo aí nessa caminhada. Com certeza.